Terça-feira, vocês já sabem, é dia de encontro marcado com o colunista do Portal Metrópolis, Mário Sabino. Sabino, muito boa tarde. Semana falando de guerra. Na sua coluna também a gente já viu que o assunto é o mesmo. Boa tarde, já é? Boa tarde? Sim, boa tarde, Sabino. Tudo bem com você? Tudo bom, Neila? Tudo certo. Bom, quarto dia de guerra, nosso programa praticamente monotemático aí nos últimos dias. Metrópolis também veio trazendo lives no último final de semana, trazendo todas as informações. E na sua coluna também não foi diferente, vem trazendo aí uma análise sobre a morte de Ali Khamenei. E eu queria que você trouxesse aí a sua análise e as suas informações. Bom, Neila, eu, eu entendo que haja muita dúvida, restrição, condenação em relação às ações do Donald Trump no Oriente Médio, em especial em relação a esta guerra desencadeada por ele, pelo Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, contra o Irã. Porém, eu acho que eu compartilho do sentimento de boa parte das pessoas, porque ao mesmo tempo que a gente vê com desconfiança as ações do Trump, sobre as motivações dele, né, em relação às motivações dele, nós também gostamos de ver um regime sanguinário e assassino como o regime iraniano ser atacado, né? Porque o que eles vêm fazendo há 47 anos em um país como o Irã é um negócio assustador. Recentemente, eles massacraram dezenas de milhares de manifestantes nas ruas, inclusive indo aos hospitais para matar os feridos, né? Então, é um regime assassino e, obviamente, precisa ser defenestrado, precisa ser eliminado. Então, eu acho que é possível nós sentirmos, isso eu disse numa coluna, nós sentirmos esse sentimento, temos esse sentimento ambíguo, né, em relação ao Trump e em relação ao Irã. Dito isso, é importante que se lembre que o Irã não só representa uma ameaça para o seu próprio povo, como também para o mundo, para a região e para o mundo. Não esqueçamos que o Irã é o grande financiador, ou foi o grande financiador de grupos terroristas como o Hezbollah libanês, como o Hamas palestino, como os Houthis do Iêmen, né? E o fundamentalismo islâmico, boa parte dele, se baseia na doutrina dos ayatollahs, né? Na sua parte xiita, na sua parte sunita não, mas de qualquer maneira o Irã sempre foi uma ameaça para o Ocidente e por consequência, para o resto do mundo. Não é possível, veja, não é possível compactuar ou achar que o regime iraniano possa ser reformista, possa atenuar a sua maneira de ser, porque ele se baseia desde o início, desde 1979, na hostilidade absoluta ao Ocidente, ao anti-americanismo. Não esqueçamos que os ayatollahs chamam os Estados Unidos de o grande Satã, porque, na verdade, os valores deles são conflitantes com os valores humanistas, com os valores ocidentais. Eles são uma teocracia e não admitem a democracia. E não admitem que as pessoas tenham liberdade fora do âmbito da Sharia, da lei muçulmana, a lei islâmica, né, mais estrita. Então, é um regime com tintas medievais que é absolutamente incompatível
os regimes democráticos, com os valores ocidentais, com os valores de liberdade, de igualdade. Veja o que eles fazem com relação às mulheres, principalmente, que são as grandes oprimidas no regime iraniano e também nos demais países muçulmanos, né, em maior ou menor medida. Mas, de qualquer maneira, no regime iraniano, assim como no Afeganistão, as mulheres são muito oprimidas, né? São consideradas cidadãs de segunda classe ou até de terceira classe. Então, um o conjunto da obra, de fato, leva a que nós, independentemente das motivações do Trump ou do Netanyahu, nós gostemos de ver e nós queiramos que esse regime caia e de uma maneira muito fragorosa. Agora, não parece, neste curto espaço de tempo, que haverá uma mudança de regime no Irã. Falta plano, obviamente, aos americanos e aos israelenses, e falta uma oposição digna desse nome no Irã. Não existe, depois de 47 anos, quase meio século de opressão, praticamente não existe uma oposição organizada no Irã. O que nós temos é o filho do Shah Reza Pahlavi, exilado nos Estados Unidos, que se coloca como um ponto de referência para essa oposição. Mas é tudo muito frágil, né? E ele conta muito com essa nostalgia que existe entre os iranianos, se não da monarquia, do tempo em que o Irã era livre, né, sob a monarquia do Shah Reza Pahlavi, embora o Shah não fosse essa figura democrática como aparece neste momento. Eu hoje falei sobre uma entrevista dada ao Le Figaro de uma enxadrista iraniana que foi campeã nacional do Irã e campeã da Ásia, Mitra Rejazipur, né, que deu uma entrevista ao Le Figaro. Ela hoje está exilada na França e tem cidadania francesa. Ela deu uma entrevista ao Le Figaro muito interessante, muito elucidativa e muito forte, né? Atacando principalmente a esquerda, né? Quer dizer, em algum momento ela ataca a esquerda. Na verdade, ela não ataca, ela reage a essa esquerda ocidental que sempre apoiou o regime dos ayatollahs, né? E que agora quer ditar a maneira como os iranianos têm que reagir, né? E ela diz claramente, olha, essa esquerda não tem lição nenhuma a dar aos iranianos que arriscam as suas vidas confrontando o regime iraniano, né? E nesta entrevista ela fala de como ao expor a bandeira do Irã monarquista, do Irã que existia sob o Shah, na verdade não é uma nostalgia desta monarquia, mas é uma maneira de expressar o seu patriotismo e uma nostalgia do Irã como pátria, do Irã como nação, do Irã como história, né, que o regime dos ayatollahs busca apagar desde que assumiu o poder. Né? Quer dizer, o que ela quer dizer é que esta identidade islâmica, ideológica, não é o verdadeiro Irã. Né? O Irã é um país com uma história milenar, muito rica, muito diversa, né? E que sempre teve uma grande contribuição cultural a dar ao mundo. Que não é porque é uma cultura, né, que tem uma grande contribuição a dar ao mundo que a gente... O título é muito interessante, né, do seu texto, Sabino. Não é por isso que a gente não vai ficar feliz com a morte de Ali Khamenei, né? São ditadores, é uma religião, é uma ditadura, é um poderio sobre as pessoas que não é aquilo que a gente espera para uma população, né? Por mais que isso acabe gerando uma guerra, não é isso que a gente espera para uma população.
Não, sim, você imagina o que é você viver sob o tacão de um regime, e no caso das mulheres, que proíbe que elas andem sem véu, que elas Sim. tenham liberdade para andar na rua, para dançar, para fazer as suas opções profissionais, né? Que possam escapar do domínio dos seus pais, dos seus maridos. Sabe, são coisas inconcebíveis. E a gente tem que lembrar que o Irã, sob o Shah, com todos os problemas e com todas as questões, todo o aparelho repressivo do Shah, né, em relação à oposição e tudo mais, ainda assim as pessoas tinham liberdade. Quer dizer, o Shah Reza Pahlavi, ele ocidentalizou a sociedade iraniana num movimento, guardadas as imensas diferenças, assim como Ataturk na Turquia. Quer dizer, então, as mulheres do Irã, antes da Revolução Iraniana, da chamada Revolução Iraniana, a Revolução dos Ayatollahs, elas tinham liberdade, como diz a Jazipur, na sua entrevista ao Le Figaro, o direito ao voto, as mulheres tiveram direito ao voto na Irã antes de terem na Suíça, né? Então, era uma sociedade que havia com abertura, né, para o mundo, né? E as mulheres ocupavam uma posição cada vez mais autônoma, como deve ser, cada vez mais igual à dos homens. E, no entanto, com a Revolução Iraniana, elas foram as principais atingidas por essas regras medievais impostas por esse regime assassino, esse regime opressor, que é o regime iraniano, e que foi apoiado pela esquerda ocidental, no seu início, pelo simples fato de ser anti-americano, certo? E aí, enfim, confundiu-se, né? Como se o fato de ser anti-americano fosse um sinal de progressismo. Foi um dos grandes equívocos da esquerda ocidental, principalmente da esquerda europeia, foi apoiar a subida ao poder dos ayatollahs, né? E a esquerda continua nesse papel absurdo, mesquinho, que mostra, na verdade, que a sua superioridade moral, a sua propalada superioridade moral não existe, né? Que é um ato de cinismo, né? Continua apoiando esse regime, e apoia quando se cala sobre a opressão às mulheres, sobre o massacre promovido por esse regime contra os manifestantes. Então, assim, não aprendeu nada, né? Não esqueceu nada e não aprendeu nada essa esquerda em relação ao regime iraniano. Sabino, você estava falando aí sobre Ali Khamenei, inclusive a gente trouxe, eu não sei se você viu, a gente trouxe a notícia de que houve um bombardeio, né, no local onde estava sendo escolhido, né, sendo votado e escolhido o próximo líder, né? Então a gente vê o próprio Donald Trump, Marco Rubio, os Estados Unidos já tentando colocar um ponto final nessa liderança, né, na continuidade dessa liderança de Ali Khamenei. Veja, Neila, assim, não se sabe se haverá uma mudança de regime. Como eu disse, Sim, não existe uma oposição estruturada no sim. Irã, existe só a figura do filho do Shah Reza Pahlavi, né, que se coloca ali como uma referência para os opositores iranianos, para o povo iraniano, mas não existe, hoje em dia, uma oposição digna desse nome. Então, tudo fica muito mais complicado. Também nunca houve uma mudança de regime feita por meio de bombardeio aéreo, né? Quer dizer, o objetivo declarado dos Estados Unidos é acabar com o programa atômico iraniano e com os mísseis balísticos, essa capacidade de produzir mísseis balísticos que o Irã tem. Então, esse é o ponto. Agora, é óbvio que eles estão decapitando o regime, né? Assim como fizeram no caso do Ali Khamenei e de toda aquela
de todas os seus as séculas ali que estavam reunidos e que Israel e Estados Unidos aproveitaram para matar todos juntos, né? Foi um momento muito preciso ali, uma oportunidade única. Eles continuam, os americanos e os israelenses continuam tentando decapitar essas cabeças novas que vão surgindo no regime iraniano. O que eu li hoje, acabei de ver na imprensa internacional, é que nesse local que foi bombardeado em que os ayatolás estavam reunidos para escolher o sucessor do Ali Khamenei, havia 88 deles, quer dizer, estava previsto que 88 ayatolás se reuniriam neste local para escolher o sucessor do Ali Khamenei. Se esse bombardeio aconteceu de uma maneira devastadora, muito possivelmente todos os ayatolás do Irã, pelo menos os manda-chuvas, morreram, né? Precisa se ver. Precisa se averiguar isso, precisa ser verificado. Não se sabe, inclusive, se esses 88 ayatolás que se reuniriam para escolher o sucessor do Khamenei, se eles já estavam lá no momento do bombardeio. Mas me imagino que boa parte estivesse. Então pode ser que, de fato, o regime hoje tenha sido completamente decapitado, o que não significa que ele não continuará. Você tem os integrantes da Guarda Revolucionária, é uma espécie de SS do regime iraniano, é o braço armado do regime iraniano, a sua face mais cruel. É essa gente que mata manifestante na rua, que promove a opressão no dia a dia. Tudo está muito indefinido. Na verdade, Neila, ninguém sabe o que vai acontecer no Irã, né? Ninguém sabe o que vai acontecer no Irã no curto e no médio prazo. É possível que esse regime continue, mas se esse regime continuar, ele continuará representando uma ameaça ao Ocidente, uma ameaça aos demais países da região, porque, como eu disse no início aqui da minha fala, isso é a essência deles. Entendeu? Ser anti-americano, anti-ocidental, querer impor a sua visão de mundo aos demais países muçulmanos do Oriente Médio, isso é a essência desse regime. Então, dificilmente ele deixará de ser isso. E dificilmente, portanto, ele deixará de ser uma ameaça para o seu próprio povo e para os países da região e ao mundo. Bom, seguimos acompanhando, até porque a gente precisamos saber o que sai desse bombardeio que aconteceu lá com esses mais de 80 ayatolás que estavam presentes. Eu não sei se todos estavam presentes, repito. O que se sabe é que estava prevista a presença de 88 ayatolás. Agora, se eles estavam lá no momento do bombardeio, não se sabe. Imagina-se que boa parte deles estivesse. Agora, até porque era um momento de votação, né? Então, era isso mesmo. Exato, o momento da escolha. É o momento da escolha, né? Então, pode ser que, de fato, praticamente todos os ayatolás do Irã tenham sido eliminados nesse bombardeio. É preciso... Veja, não estou afirmando que isso aconteceu. Repito, eu estou dizendo que isso pode ter acontecido. Sim. Trata-se agora de verificar o que de fato ocorreu. Seguimos acompanhando. Sabino, te agradeço muito. Olha, coluna do Mário Sabino no portal metrópolis.com, lá na aba dos colunistas, tem matéria nova, análise nova todos os dias. Mário Sabino, muito obrigada. Obrigado, Neila. Até a próxima. Até.